Olá, tudo bom? Meu nome é Hugo, vou falar um pouquinho para vocês de farmacovigilância, porém antes eu vou fazer uma pequena introdução. Então, quando uma indústria farmacêutica ela quer lançar um novo produto no mercado, a primeira etapa é fazer os estudos. Esses estudos são os mais variáveis possíveis, não dá nem para entrar em detalhes agora. Porém, esses estudos, a maioria são in vitro, realizados em células, ou in vivo, onde os pesquisadores eles fazem testes, experimentos em animais. Esses experimentos em animais, esses testes in vitro são muito importantes. Por quê? É nesses experimentos que vão ser avaliados a dose, a formulação do medicamento e também para verificar se esse medicamento tem eficácia e a segurança desse produto. Além disso, é verificado também interação medicamento-alimento, medicamento com medicamento. Após a aprovação dos estudos in vitro ou experimentais em animais, é realizado assim os estudos clínicos. Bem, importante lembrar que quase que 90% dos medicamentos que são testados ou as novas drogas são reprovados nesses primeiros estudos, chamados de pré-clínicos. Então vamos passar então para os estudos clínicos. Os estudos clínicos, então, eles são divididos em 4 fases, sendo que as 3 primeiras fases elas são antes da comercialização, ou seja, antes do registro do medicamento ou do novo produto ou tecnologia de saúde. Bem, como que é feito o estudo clínico fase 1? O estudo clínico de fase 1 ele é muito importante, porque ele é testado geralmente em pacientes sadios. Esses pacientes eles são recrutados entre 20 e 100 pacientes, é uma quantidade ainda reduzida de sujeitos na pesquisa. Esses estudos podem ser simples cego, duplo cego ou não cego. Por quê? Porque nessa fase é que vai avaliar a eficácia e a segurança do medicamento, principalmente as reações adversas e toxicidade. Bem, após a aprovação nessa primeira fase da pesquisa clínica, que é realizada em seres humanos, vamos passar então para a fase 2. Na fase 2, o número de pacientes é maior, entre 100 e 200 aproximadamente. Os sujeitos da pesquisa são portadores da patologia, ou seja, são pacientes, e nessa etapa já é obrigatório que o ensaio, a pesquisa seja realizada por estudo cego ou duplo cego. Esse estudo é um pouco mais longo do que o primeiro e é verificado eficácia, interação, é verificado se esse medicamento tem algum problema, se o paciente sofre os efeitos dessa medicação, se ele tem efeito terapêutico, se ele tem evidência clínica e posteriormente passa para a fase 3. A fase 3 ela é uma fase assim, muito importante para esse medicamento. Por quê? Na fase 3 é utilizado um número ainda maior de sujeitos na pesquisa, em torno de 800 mil pacientes. A fase 3 ela vai definir se esse produto vai passar e vai ser registrado pela vigilância sanitária. Nessa fase é obrigatoriamente que o estudo seja duplo cego, ou seja, nem o paciente nem o pesquisador eles sabem se está usando o medicamento com ativo ou medicamento com toda a formulação exceto o ativo, ou seja, um placebo. E essa fase ela dura um pouco mais de tempo e é avaliado todos os parâmetros de segurança, de evidência, se ele é eficaz, se ele tem reação adversa, se ele permite interação, se ele tem teratogenicidade. E nessa fase a indústria ela já se prepara para ter a regulamentação do medicamento, o registro, estratégia de marketing, divulgação, embalagem para esse medicamento ser registrado e entrar no mercado. Posteriormente, esse medicamento entrar no mercado, ser aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse produto ele vai entrar para a quarta fase do estudo de farmacovigilância, né? Também chamado de farmacovigilância, a quarta fase do estudo clínico. Bem, na quarta fase, já é um estudo com prazo indeterminado, com número de sujeitos indeterminado, uma vez que esse medicamento ele já se encontra no mercado. Ele vai ser utilizado por uma gama aí de pacientes. Esses pacientes não são homogêneos, são heterogêneos, eles têm idades diferentes, peso, altura, IMC, e esses pacientes eles podem ser expostos a esse medicamento e ter reações adversas raras, tardias, interações com outros medicamentos que eles venham estar utilizando, por exemplo, um tratamento crônico para hipertensão, diabetes, ou uma doença assim como HIV, que utiliza aí TARV, né, terapia antirretroviral.
e esses medicamentos eles podem interagir e causar alguma outra reação adversa, também chamada de IRAM. Porém, esses estudos eles são por tempo indeterminado. E é muito importante, por quê? Porque se acontecer alguma coisa, ou alguma reação adversa, ou se esse medicamento ele não é eficiente, porque aí já está sendo testado na prática, no mundo real, então já deixa de ser eficácia, que é em condições laboratoriais, então ele está sendo eficiente, eu estou testando esse medicamento em condições reais. Então, é aí que entra a função dos hospitais sentinelas, das farmácias notificadoras e principalmente do paciente, pois o paciente também pode notificar no Notivisa, que é o site da Anvisa, pode notificar no SAC ou no Serviço de Atendimento ao Cliente dos laboratórios, e essas notificações são muito importantes, pois o medicamento ele pode ser retirado do mercado, perder o registro. Lembrando que todo ano novos medicamentos entram no mercado e alguns medicamentos saem do mercado porque não tem eficiência e não tem aí segurança. Bem, passando por essa etapa, vamos fazer uma pequena lembrança aí da história. Em 1961, aproximadamente, a talidomida, ela permitia o uso para enjoo, permitia o uso aí para várias funções farmacológicas. E a talidomida ela causava um problema de teratogenicidade, chamado também de focomelia. Se a gente lembrar, foco vem de foca, porque os pacientes nasciam com problemas nos membros, né, braço, perna, e lembrava uma foca. Porém, a talidomida também poderia aparecer com lesões no rosto, em outras regiões do corpo. Lembrando que ela é teratogênica, né? E em 1961, com esse problema da talidomida, reforçou, então, a parte de farmacovigilância. Daí por diante, a farmacovigilância vem se tornando cada vez mais importante. Lembrando que hoje a população ela tem um acesso fácil ao medicamento pela internet. Muitas das vezes o médico ele vai prescrever um medicamento, o paciente já está sabendo quase que tudo sobre o medicamento, pelo menos ele acha que sabe, né? E esse medicamento, às vezes, ele não é indicado para o problema de saúde dele. Além disso, o que o paciente viu na internet nem sempre são informações fidedignas de um site confiável, tipo Micromedics, UpToDate, Dynamed e aí por diante. Porém, é muito importante também lembrar que na internet se compra muito medicamento falsificado, medicamento sem qualidade, e além de outros transtornos, o paciente faz automedicação, que também não é algo correto, ele pode sofrer aí com reações adversas, alergias, ou não curar uma patologia, mascarar uma patologia, uma doença que ele vem tendo, isso tudo é muito preocupante. Então, a Anvisa, ela faz um papel muito importante com relação à regulação e à segurança dos medicamentos. E com isso ela conta, como eu falei anteriormente, com os hospitais sentinelas, com o próprio paciente que pode estar notificando, lembrando do Notivisa, nos seus formulários de notificação, e os profissionais de saúde, eles têm um papel extraordinário nisso daí. É muito importante o papel do profissional de saúde, porque ele tem que notificar, ele tem que ouvir o paciente, e a Anvisa, ela precisa saber se esse medicamento que está no mercado, ele está causando alguma reação grave ao paciente. Por exemplo, a gente pode lembrar aí dos anti-inflamatórios, né, que atuavam na COX-2, que causaram aí problemas de trombose, problemas no coração, problemas cardíacos. Muitos foram retirados do mercado ou tiveram que ser reformulados. Então, é um exemplo aí da ação da farmacovigilância. Eu espero ter contribuído aí para melhorar o aprendizado, ou contribuído aí para fortalecer essa ideia de farmacovigilância na cabeça de vocês. Eu agradeço, muito obrigado. Estamos aí, pode contar sempre com a gente.